Olá, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe você, seja muito bem-vindo a esse workshop, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Tenho certeza que Deus tem muita coisa para fazer com você, muita coisa para fazer por você, e nós vamos juntos fazer esse momento de oração, esse momento de louvor, esse momento de pregação, tá bom? Então vamos juntos para este caminho que Deus suscitou no nosso coração. Vamos lá, aproveite bem esse workshop. Não perca nada. Anote tudo que Deus tiver para te dar no workshop de hoje. Que Deus te abençoe. Fala, gente, salve Maria, espero que vocês estejam bem. Deixa eu me apresentar, aqui quem está falando é o Gel de Maria, né? Sou da cidade de Salto, São Paulo, da paróquia São Roque. Eu tenho 34 anos e é com imensa alegria poder participar, né, do Redenção aos Pés da Cruz, né, da comunidade UNOS, né? Desde já agradecer. E claro que ao decorrer, né, do Redenção a gente vai se encontrar mais algumas vezes. Mas, né, de modo especial, né, o tema que foi separado para a gente abordar agora é o que é ser um pregador. Né, o pregador, né, o anunciante da palavra, o propagador do Evangelho. Todo chamado, né, de modo particular, né, ele exige, né, muita busca na intimidade com Deus, seja qual for o seu chamado. Embora, né, estamos falando, né, em especial ao ministério, né, da pregação, mas todo chamado, seja qual for, talvez você, né, que está assistindo, né, este tema, talvez você não sente esse chamado, né, da pregação, né, de ser, né, um propagador do Evangelho, o anunciante da palavra. Mas todo chamado, além de exigir com que, né, busquemos sempre ter intimidade com Deus, todo chamado também, né, de modo particular, ele é fundamental não somente nas nossas vidas, né, para aquele que está buscando o seu chamado, mas também para aquele que talvez se sente perdido nos dias atuais de hoje. E é dever nosso, né, talvez você que está assistindo, né, a Redenção, talvez hoje ainda você não sabe, né, qual é seu chamado, qual é a sua missão. Talvez você se sente perdido, assim como eu, alguns anos atrás, me sentia perdido também, sem saber o que Deus quer que eu faça. Né, todo chamado antes, né, de ser realizado, para a gente descobrir, é necessário, né, que a gente abra o nosso coração. Né? Então eu te convido, né, desde já, a aproveitar, né, o Retiro Redenção. Né, abra seu coração desde já, porque Deus tem muito a falar com você. Porque o chamado, a missão que Deus, né, nos chama, nos envia, tem esse, né, esse propósito, esse dever de fazer com que sempre, cada vez mais, né, fiquemos perto dele. Todo dia é dia de abrir o coração. Então todo chamado faz com que todos os dias ficamos perto de Deus, cada vez mais perto de Deus. Claro que o chamado também, todo, sem exceção, é também por causa de um único propósito: fazer com que busquemos o céu, mas também fazer com que aqueles que eu falei, né, que estão se sentindo perdidos, desamparados, também a começarem a buscar o céu. Todo chamado, né, que Deus tem para nossas vidas é para esse único propósito: fazer com que amanhã ou depois eu e você sejamos, né, merecedores do céu. Por isso é extremamente importante estarmos sempre de coração aberto. Embora todos nós temos as nossas dificuldades, sabemos que também não é fácil dar conta do chamado, da missão. Mas Deus sempre, né, deu as ferramentas necessárias para que a gente possa verdadeiramente, né, buscar ter essa intimidade com Ele dia a dia. Todo chamado, embora, como eu falei, temos as nossas dificuldades no nosso dia a dia. Eu não sei qual é a sua dificuldade, mas você pode usar dessa sua dificuldade também como força, como motivo
que muitas das vezes nós não entendemos e deixamos às vezes as dificuldades falar mais alto. A dificuldade é algo que eu e você não tem como fugir, né? Como diz a Bíblia, né? Como diz a palavra, enquanto estivermos nesse mundo havereis aflições. Então, coisas que os nossos jovens não entendem, porque a primeira dificuldade que aparece, o jovem já acha que é motivo para abrir mão de um Deus que nos ama, que nos acolhe, que está sempre, né, de prontidão para nos acolher, para nos abraçar e para principalmente, né, nos transmitir amor, porque é isso que é o nosso Deus, e é isso que Deus quer que nós, ou seja, eu e você, seja para o nosso próximo que está precisando conhecer. E através do teu chamado e através da tua missão, essas pessoas, esses jovens que hoje não se sentem amados, através da tua missão, da tua entrega, vão começar a buscar esse Deus. Eu espero que você creia nisso, porque o Senhor também precisará de você. Embora Deus é Deus, não precisa de ninguém, mas Ele quer precisar de nós. Amém? Então, como o tema de hoje, né, em especial, estamos falando do ministério da pregação, eu gostaria de ler, né, uma passagem com você. Antes da gente, né, dar continuidade, né, neste tema do que é ser um pregador, né, eu quero abordar uma passagem com você que fica em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos de 4 a 5. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos de 4 a 5. Que diz assim: nenhum soldado pode implicar-se em negócios da vida civil. Se quer agradar ao que alistou, nenhum atleta será coroado, se não tiver lutado segundo as regras. Aí tem um ponto muito fundamental. Todo chamado bem feito, todo chamado autêntico para se ter, né, uma intimidade com Deus, que eu acredito que é também o que o Redenção quer que busquemos, né, esse chamado, né, nas nossas vidas, seja qual for, embora estamos falando da pregação, tem regras, e para se obedecer às regras exige muita obediência, coisa que é muito difícil, né, termos em nossas vidas, né, sermos obedientes a Deus, né. Tem lá os 10 mandamentos, né, que precisa ser seguido, né. É uma regra que o Senhor colocou para eu e você seguir, para, né, se ter, né, uma caminhada digna neste mundo de pecado, né, num mundo que muitas das vezes quer tirar, né, nós da presença de Deus. Então é fundamental, né, que eu e você sejamos, né, obedientes, né, a Deus. Como eu falei no início, né, o que é ser um pregador? É você propagar o Evangelho, você ser o anunciante da palavra. Todo chamado, ele é voz de Deus neste mundo. Deus sempre separa, né, um tempo para cada coisa. Basta que eu e você também, além de ser obediente, possamos, né, ter paciência e esperar, né, que Deus tem o melhor para nós. Um ponto fundamental, como estamos falando, né, do ministério da pregação, um ponto fundamental que eu queria tocar é a obediência do pregador. Mas o que é ser, né, o que é a obediência do pregador?
Um exemplo que eu posso dar, né, a gente está participando de um retiro como este, a gente, né, o pregador chega para pregar ou para palestrar, enfim. A primeira coisa que devemos perguntar para quem, né, nos convidou, para quem está organizando, né, seja o retiro, seja um grupo de oração, seja um grupo de jovens, seja qual for, né, o momento, né, uma condução, né, um momento de oração, o Santo Terço, seja qual for, né, para que nos chamam, tem um tempo, né, que as pessoas nos dão, né, para que a gente possa, né, usar. Só que muitos de nós que muitas vezes pregam, às vezes a gente tá vendo que a pregação tá fluindo, tá vendo que as pessoas estão gostando, e às vezes a gente acha que estourou o tempo, mas eu posso, né, usar mais uns 15, 20 minutos ali a mais. E às vezes, nesses 15, 20 minutos a mais que aí você quer usar, a gente pode colocar uma pregação toda em risco. Podemos colocar tudo a perder nesse tempo a mais que eu quis dar continuidade na pregação. E às vezes colocamos tudo a perder. Então é muito fundamental chegarmos e perguntar para a pessoa quanto tempo eu tenho. Porque querendo ou não, pode acontecer de que a gente pode, né, a gente que prega e acha que a pregação está fluindo e tudo mais, e às vezes queremos, né, ultrapassar um pouco do tempo, como eu já vi muito isso acontecer. E posso dizer também que eu já fiz isso também. A gente estraga, né? A gente mexe, a gente bagunça todo, né, um cronograma. E é uma regra. Se encaixa nas regras. Porque todo retiro, todo encontro de jovens, todo grupo de oração, tem um começo e tem um término. Tem um começo e tem um término. Então, às vezes, a gente bagunça, né? E se tem regras, é porque não é para ser bagunçado e sim organizado. Então, a gente tem que tocar nesse ponto, né, da obediência do pregador, porque às vezes achamos que podemos, né? A gente tem esse direito, né, de passarmos um pouco do tempo que deram para nós. E não. É muito importante. Eu inicio tal hora e termino tal hora. Então eu já chego lá, eu já tenho que colocar isso no meu coração, porque o Espírito Santo, ele vai trabalhando dentro de nós. E é sempre importante, conforme a gente está pregando, sempre vão estar levantando a plaquinha, ou às vezes as pessoas não levantam a plaquinha, mas faz sinal com a mão, falta 5, falta 10, né, falta 6. Mas às vezes pode acontecer também de quem está organizando, não levantar a plaquinha, não fazer sinal nenhum. E nada que impeça também de eu e você chegar e falar, viu, quanto tempo me resta? Aí a pessoa vai olhar no relógio, e ela vai ver e vai te falar quanto tempo te resta. E aí é nesse momento que o Espírito Santo vai trabalhando dentro de nós, né, para que a gente possa terminar no momento certo. E isso é pura verdade. Que é o Espírito Santo, né, que é o próprio intérprete da palavra. É o que nos dá sabedoria no momento de falar, das nossas decisões. Sem o Espírito Santo não tem como eu ser um anunciante da palavra, ser, né, um propagador do Evangelho. Isso em toda a missão, sem o Espírito Santo. Por isso que eu falei no começo que é muito importante abrirmos o nosso coração. Né? O Espírito Santo, mesmo esse Espírito Santo que recebemos no batismo, no crisma, né, damos continuidade, né, a confirmação, a chama que nunca deve se apagar.
Por isso que eu falei no começo, né, que todo chamado, além de exigir com que, né, temos uma entrega, né, e busquemos, né, o céu, é fazer com que, né, as pessoas que estão com a chama do Espírito Santo apagadas dentro dos seus corações, para que, através da nossa entrega, da nossa busca, da nossa intimidade com Deus, fazer com que essas pessoas reacendam essa chama que está apagada. Porque só o Espírito Santo tem esse poder, né, de entrar nos corações e fazer toda aquela mudança que a pessoa precisa na vida dela. Assim como aconteceu comigo, assim como aconteceu com você que está aí no Redenção. E assim que vai acontecer com você que está aqui no Redenção. Então é muito importante sermos obedientes. Só de você estar aqui no Redenção já é uma forma de ser obediente a Deus. Mas não basta participar, e sim tentar entender, né, o que Deus quer de você. Redenção aos pés da cruz. Já diz tudo. Sem cruz não há céu. Não tem como fugir das nossas cruzes, meus irmãos. Todo chamado autêntico é dever nosso carregar, né, a cruz, junto com a nossa missão, com o nosso chamado. Mesmo diante de dificuldades, o chamado, né, faz com que busquemos, né, essa paz interior. Então, né, continuando, né, ser obediente a Deus. Esse é o primeiro ponto que eu queria abordar, né, nesse tema, né, do que é ser um pregador. Que vai muito mais além do que apenas anunciar, né, a palavra. Falar de Deus para o nosso próximo. Tem muita coisa, né? E ser obediente é uma delas. Obedecer ao horário, no momento de rezar, lexo divina. Como eu falei, Deus sempre separa um tempo para cada coisa. Mas basta que sejamos obedientes, que o Espírito Santo vai nos coordenar, vai nos auxiliar no nosso dia a dia. Né? No momento que eu devo rezar, no momento que eu tenho que fazer minha meditação, né? A lexo divina, a leitura orante da palavra, é muito importante para todo o chamado e para, claro, o ministério da pregação. Como eu falei, Deus sempre nos deu, né, nos dá e nos deu as ferramentas necessárias para buscarmos sermos íntimos cada vez mais desse Deus que nos ama. Um ponto muito importante que eu queria falar com vocês agora é sobre Bíblia. Isso quero já desde já falar que é da preferência do pregador. Porque, embora a Bíblia mais usada, né, ou seja, a mais comum, né, no nosso meio, é a Ave Maria. Né? Porém, uma Bíblia que não é muito comum de ser usada, no caso, né, é a Jerusalém. Ela é rica, ela é muito boa para estudo. Ela é rica em tradução. Mas não é uma Bíblia muito comum. Não é assim, você vai fazer uma pregação, né, você dificilmente vai ver alguém usando a Bíblia Jerusalém. Não que não deva usar, deve usar. Ela é muito boa para estudo, né? Ela tem, né, também do lado dela, né, os versículos, né, marca, né? Tem o rodapé também, né, que ajuda muito, né, nos nossos estudos, né, como eu falei, a leitura orante, né, a lexo divina. A Bíblia Jerusalém, ela pode nos ajudar também a fazer uma boa, né, meditação da palavra. Mas quando você vai fazer uma pregação, às vezes as pessoas não vão entender se você usar a Jerusalém, porque estão usando, né, a mais comum, que é a Ave Maria, que é a mais fácil de entender também. Mas, como eu falei, né, vai da preferência do pregador.
Amém? Uma Bíblia também que não é muito comum no meio, né, de nós, porém ela às vezes tem uma diferença dela para Jerusalém, né, de tradução assim, né, perde-se muito na tradução, né, a diferença pode ser que seja enorme, né, a Bíblia pastoral também não é comum no meio de nós, né, ainda mais a gente vai fazer uma pregação, como eu falei, sempre vamos estar usando a Ave Maria. Então a Bíblia que também não é muito comum as pessoas estarem usando, né, a Bíblia pastoral, né. Só que a comum, que eu não falei, é a Ave Maria, né, porém essa aqui, né, essa aqui é a edição de estudo, né, porém aí pode ver que a capa já está desgastada, né, de tanto usar, está até demarcada, é uma Bíblia que, né, eu deixei guardada, por fato de hoje eu estar usando a Bíblia Sagrada, né, que praticamente é a mesma coisa, é mais fácil de entender também, né, as pessoas vão entender, né, o versículo, a passagem que você está lendo ali, né, para fazer, né, a pregação ali, para meditar junto, né, com aqueles que foram, né, naquela noite ou naquele dia, né, para ver a pregação. E a minha de estudo, ela está até desgastada, né, porém está muito bem guardada. Eu tinha comprado uma outra, né, a Bíblia Ave Maria, edição de estudos, eu tinha comprado uma outra, aí eu fui fazer uma pregação, aí uma jovem, ela pegou e falou que sempre tinha vontade de ter uma Bíblia, né, Ave Maria, edição de estudos, e ali no momento eu senti no meu coração, né, de dar a minha para ela, e ela ficou feliz, e acabei dando a Bíblia para ela de presente, né. Porém eu tenho essa, né, está bem guardada, dá para usar ainda, né, só que ela é muito fundamental também quando se fala, né, de fazer a Lexio Divina. É estilo a Jerusalém, só que ela é mais fácil de entender, tem o rodapé que também vai ajudar você na sua meditação, né, você vai conseguir, né, discernir melhor o que Deus tem a dizer a você naquele dia, e você vai conseguir também, né, como estamos falando do ministério da pregação, a preparar, né, uma boa pregação, né. Veja que é muito importante, eu recomendo Bíblia Ave Maria, edição para estudo, mas vai da sua preferência. Eu logo vou ter que comprar uma Ave Maria, edição para estudos, né? Porém, no momento, eu estou usando, né, a Bíblia Sagrada, né? Gostei, né, da Bíblia Sagrada, é fácil de entender também, né? E ela que está me acompanhando aí nas missões, né, nas pregações aí, nas casas que eu vou rezar, a gente também partilha a palavra. Então, a Bíblia Sagrada também, eu também recomendo para você, mas a que eu recomendo de verdade mesmo é a Bíblia Ave Maria, edição para estudo. Se você quer fazer uma boa pregação, se você quer realmente entender bem o que Deus tem a dizer a você, né, com facilidade, vamos dizer assim, né, Ave Maria, edição para estudo. Um ponto importante, né, que eu queria ressaltar com você é como, né, preparar, né, uma boa pregação. Como preparar uma boa pregação? Claro que primeiro, né, a gente vai usar a Bíblia, a palavra, Catecismo da Igreja Católica. Talvez você que está aqui no Redenção, você não tem o Catecismo, né, é um livro, né, de cabeceira, né, tudo que você precisa também estar aqui, ajuda muito na preparação de uma boa pregação. Aqui às vezes surgem dúvidas, né, aí você vem aqui, né, no final e procura a palavra que você tem a curiosidade de saber, né, o que seja, sei lá, aqui ó, Espírito Santo, né, aí aqui no final mostra, né, os parágrafos que falam, né, do Espírito,
o Espírito Santo e a igreja. Aqui tem tudo bem explicadinho. Parece fazer uma boa pregação. Bíblia, Catecismo da Igreja Católica. E eu tinha também, porém, acabei dando para um amigo que começou, né, a sentir o desejo de pregar, mas sempre aparece, né, na Bíblia aquela palavra que muitas das vezes eu e você não entendemos. E às vezes você vai procurar no Google, enfim, né, você vai se informar para saber o que significa aquela palavra. Né? E aí tem um dicionário bíblico, que tem as palavras, né, da Bíblia, que eu e você muitas vezes não conhece. E nesse dicionário bíblico está lá também a tradução, como se fosse um dicionário, né, que você usa já usamos na escola. Então é muito importante termos também, né, o dicionário bíblico, né, são ferramentas para que a gente, né, prepare, né, uma boa pregação, né, não basta apenas preparar, mas entender, né, porque o primeiro que eu prego antes de realizar uma pregação é para nós mesmos, que exerce o ministério da pregação. E tendo essas ferramentas, né, nos ajuda a entendermos e ajuda também para chegar na hora, fazer com autoridade, né, a pregação, né, da forma como que o Senhor planejou a pregação ser realizada naquele dia, naquela noite. Então ser um pregador vai muito mais além do que imaginamos, do que apenas, né, anunciar a palavra, propagar o Evangelho, falar de Deus, até porque todo chamado, né, seja nas atitudes, fala de Deus. Então que eu e você, né, nesse redenção, a gente possa, né, verdadeiramente buscar saber, né, qual é o nosso chamado, qual é a nossa missão, o que Deus quer que eu faça, quais são os propósitos, né, quais são as renúncias que eu tenho que realizar na minha vida, que eu tenho que deixar para seguir esse Deus que tanto nos ama. Porque o chamado autêntico, ele também exige que renunciemos às coisas que nos afastam da presença de Deus. Ser obediente é exatamente isso, é eu renunciar, deixar de lado tudo aquilo que me afasta de Deus. Amém? Deus abençoe a todos e um bom retiro. Nós vamos agora fazer um breve intervalo de 15 minutos e daqui a pouco nós voltamos para a próxima formação e logo após a formação a gente já entra no Terço da Misericórdia, tá bom? A gente já volta. Espero você aqui nos nossos workshops.
reflexão sobre os perigos de ser pregador. Você que quer ser pregador, você que gosta do ministério de pregação, eu quero conversar com você. É uma coisa muito grandiosa, né? A pregação é muito chamada, chama muita atenção, né? Mas é importante que a gente tenha um pezinho no chão, tá? Que a gente tenha um pezinho no chão, que a gente entenda um pouquinho mais o que é ser pregador. E ser pregador não é um benefício. Ser pregador não é benefício. Ser pregador é uma missão. Ser pregador é uma missão. Então, eu já quero pedir para você já deixar separado aí a segunda carta de Timóteo. Segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo do 2 ao 5. Deixa separado aí, que eu vou falar com vocês rapidinho o que é esta questão dos perigos de ser um pregador, tá? Ser pregador não é um benefício, é uma missão árdua. É algo que exige renúncia. Renúncia de orgulho. Renúncia da sua vontade pessoal. Renúncia dos seus achismos. Renúncia de muitas coisas. Exige humildade para ser pregador. Não é qualquer um que pode ser pregador. Porque para ser pregador precisa ter humildade. Para ser pregador precisa ter humildade. Pega aí a sua passagem. Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2 a 5. Prega a palavra, insiste oportuna e inoportunamente. Repreende, ameaça, exorta com toda a paciência e empenho de instruir. Porque virá o tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades. Ajustarão mestres para si, apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Tu, porém, sê prudente em tudo, paciente nos sofrimentos, cumpre a missão de pregador do Evangelho, consagra-te ao teu ministério. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, prega a palavra. Prega a palavra. Quando eu disse os perigos de ser pregador, não estou querendo te assustar, não estou querendo te desanimar. Não é isso. Não é isso. Não pense que é isso. Tá? Não estou falando disso. O que eu estou querendo dizer para você, vai ter ameaça. Vai ter perigos. Os perigos são internos, não são os perigos externos. Mas eu quero atentar você a algumas coisas que você vai encontrar pelo caminho de pregação. Não sei se você está chegando agora no caminho de pregação, se você está já caminhando há bastante tempo no caminho de pregação, mas eu quero conversar com você que está aqui neste módulo agora, neste workshop agora. Veja, virá o tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. Nós estamos nesse tempo. Não adianta você falar para as pessoas que elas precisam se converter. Eles não aguentam a sã doutrina da salvação. Eles não querem ouvir. Os homens e as mulheres dos tempos de hoje não querem. E vão te taxar de intolerante, vão te taxar de pessoas antiquadas,
vão te taxar de tudo quanto é nome. Vão te taxar. Por quê? Porque elas não aguentam a doutrina da salvação. Não aguentam. Levados pelas próprias paixões e pelo púrido de escutar novidades, ajuntarão mestres para si. Veja aí os influencers. Meu irmão, minha irmã, eu sei, eu sou influencer também aqui no YouTube. Não é disso que eu estou falando, não é se a pessoa já é um influencer, já é um mau caminho. Não. Muitas vezes a pessoa deixa de seguir o evangelho para seguir o que um influencer falou. É isso que eu estou falando. Deixa de seguir o evangelho para seguir o que um ator falou. Eles querem modelar a Deus. Uma espécie de idolatria. Querem pegar as partes de Deus que eles gostam, as outras partes eles jogam fora. Idolatria. Idolatria. E por que eles fazem isso? Porque são levados pelas próprias paixões. Eles fazem isso porque eles são levados pelas próprias paixões. E ele continua: apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão em fábulas. Então, eles vão falar que isso daqui é preto, sendo que é marrom. Eles vão falar que isso daqui é azul, sendo que é verde. Eles vão falar que isso daqui é vermelho, essa parede azul é vermelha, sendo que é azul. Então eles não vão falar que homem é homem, mulher é mulher. Eles vão falar tudo quanto é coisa, menos isso. Eles vão se afastar da verdade. Meu irmão, isso não é os perigos que nós corremos. Isso é o cenário que você está enfrentando ao entrar no ministério de pregação. Vão se afastar da verdade. Vão se afastar da verdade. Vão buscar as fábulas. Eles vão acreditar em horóscopo. Vão acreditar em ideologias. Vão buscar direita ou esquerda. Posição política. Como se fosse o próprio Deus. Como se fosse o próprio Deus. Mas aí tem uma dica pra gente. Tu, porém, ser prudente em tudo, paciente nos sofrimentos, cumpre a missão de pregador do Evangelho, consagra-te ao teu ministério. Ou seja, não se deixe cair nessas tentações. Busque viver a verdade. Busque viver a santidade. Busque viver a santidade. Santo Agostinho de Hipona, ao falar sobre esse evangelho, essa passagem, ele nos diz: eu sei que está escrito, na multidão de palavras não evitarás o pecado, mas quem dera eu falasse somente pregando a tua palavra e louvando-te, Senhor. Não somente evitaria o pecado, mas obteria uma boa recompensa. Não importa quantas palavras eu falasse dessa maneira, pois o bem-aventurado Paulo não ordenaria um pecado ao seu próprio filho, verdadeiro na fé, a quem ele escreveu: prega a palavra, ser urgente a tempo e fora de tempo. Pois diremos que um homem não falou muitas palavras, que não somente a tempo, mas também fora do tempo não se calou. Ó Senhor, a respeito da tua palavra? Mas elas não eram muitas, portanto, porque eram somente o que era necessário. Veja, nós temos o mandato de pregar a palavra. Mas a palavra precisa ser feita, ser pregada de um jeito certo. Ninguém aqui que é pregador há algum tempo, ninguém aqui vive uma vida de achismos. Não pode viver uma vida de achismos. Não pode falar: eu acho
isso da palavra. Eu acho aquilo da palavra. Não. Uma pessoa que prega a palavra precisa estar alicerçada. Precisa estar alicerçada com este documento aqui. O Catecismo da Igreja Católica. Sem isso aqui é impossível você ler a palavra. Você não tem base para poder entender a palavra. Senão, aí você lê lá, eu quero misericórdia e não sacrifícios. Aí você fala, Deus perdoa tudo. Deus perdoa todos. Deus quer misericórdia. E não entende o que ele está falando. Acha que Deus é inconsequente. Que aceita tudo. Aceita tudo. Ninguém vai para o inferno. Ninguém vai ser condenado. É tudo misericórdia. É tudo prazer. E esquecem da justiça. Esquecem da justiça. Meu irmão, minha irmã, é algo sério. É algo sério que eu estou pregando aqui. Pregar a palavra não é um pecado, mas há riscos. E eu vou falar os riscos aqui. O primeiro risco é não falar a palavra do Senhor. Não falar isso aqui, mas falar a sua palavra, cheia de opinião pessoal, cheia de ideologias, cheia de achismos. Quanta gente, inclusive, gente, é uma dor falar isso, mas quantos padres pregam a palavra cheia de ideologia, cheia de achismos, cheio de si e nada de Cristo? Quantos padres, quantos bispos? Infelizmente. Se isso acontece com padres e bispos, imagina com leigos. Eu sou leigo. Eu sou leigo. Mas se isso acontece até entre o clero, imagina entre nós. Nós temos que tomar vergonha. Tomar vergonha. E tirar de nós toda nossa ideologia. Todo o nosso achismo. Todo o nosso orgulho. Tudo que nós temos em nós. E buscar só Jesus na palavra. Quando pregar, não falar nada além do que está aqui e do que está aqui. Você na pregação não pode falar nada que está fora desses 2 livros aqui. Nada. Nenhuma vírgula sequer. Quando você for pregar a palavra, você tem que usar esses livros aqui. E só falar o que está escrito aqui, não as suas palavras. Não falar as suas palavras. Igor, então eu não posso fazer história, contar história. Igor, eu não posso dar a minha opinião. Igor, eu não... Gente, claro, vocês podem dar opinião. Mas tem que deixar claro, é sua opinião. Vocês podem contar história, mas deixa claro, é uma história. Mas em questão de doutrina, em questão de conteúdo, Catecismo da Igreja Católica, Palavra do Senhor. Só esses 2 livros. Nada além desses 2 livros. Porque você corre o risco de colocar ideologia na pregação e não falar a palavra do Senhor, falar a sua palavra. É um risco. O outro risco é mudar a verdade para que seja conveniente com a minha vida. Seja conveniente com a minha vida. Então, eu sou mais de esquerda. Eu sou mais de esquerda. Então eu vou pregar falando sobre os pobres. Não que os pobres não sejam necessários. A gente tem um olhar por eles. Mas olhar de predileção não é olhar exclusivo. Não é olhar único. Nós temos que ter um caminho de
Cuidar sim dos pobres, cuidar sim das pessoas, mas cuidar das pessoas, não só do pobre. Cuidar de todos. Então, aí eu chego lá, eu tenho uma ideologia X e vou pregando em cima dessa ideologia X e vou favorecendo na minha pregação essa ideologia. Essa ideologia. Eu transformo Jesus num revolucionário. Eu transformo Jesus num revolucionário. Eu transformo Jesus num libertador. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar, né? Não é para favorecer a sua opinião. Não é para favorecer a sua vida. A pregação tem que fazer também você se converter. A pregação serve primeiro para você. É uma chamada de atenção para você. Não é para você fazer o que você quer com a pregação. Não é. Outro risco é se achar melhor que os outros por causa da palavra. Ah, porque eu sou pregador? Eu prego a palavra? Eu sou melhor. Eu estou na elite. Eu sou um pregador. O pregador é um cano de esgoto. Se for falar tudo, ele só serve para falar abobrinha, para não falar a palavra certa que eu queria falar. Entende? Se for para falar da sua vida, daquilo que ele quer falar, ele não serve para nada. Pregador não serve para nada. Se ele for para fazer qualquer coisa. E outra, o que adianta você pregar a palavra e ser orgulhoso? Que vantagem você tem em pregar a palavra e ser orgulhoso? Nenhuma. Não tem vantagem. Não tente me convencer que tem alguma vantagem, porque não tem vantagem. Não tem vantagem. Não tem vantagem ser orgulhoso de se achar, eu sou pregador. E daí que você é pregador? Quebra esse orgulho. Quebra esse orgulho. Você não é Cristo. Você não é Cristo. Você está aqui porque se você não estivesse pregando, você não se salvaria. A pregação é ser um meio de salvação. É isso que a pregação é para você. Não é um orgulho. A pregação é o jeito que Deus encontrou para te salvar. Outro risco é achar que por causa da palavra eu já estou salvo por ser pregador. Tem gente que pode achar que, como eu prego a palavra, eu estou fazendo a obra de Deus acontecer. Eu estou evangelizando. Então se tornam presunçosos e acham que já estão salvos. Não. Não está salvo ainda não. A presunção também é orgulho, gente. Achar que está salvo só porque está fazendo uma obra de Deus é orgulho. É orgulho. Aí você vai ver a vida da pessoa, a pessoa não reza. A pessoa não confessa. A pessoa não participa de uma missa e quer achar que está salvo. E acha que está salvo. Não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não é porque você reza que você está salvo. Ou porque você prega que você está salvo. Não. Jesus, para essas pessoas que acham que estão salvos só porque prega, só porque é um pregador, essas pessoas que estão salvos, Jesus, quando ele voltar, ele vai falar assim: quem são vocês? E você vai falar: Senhor, eu preguei várias vezes por você.
E ele vai falar assim: afaste-se de mim, eu não te conheço. Afaste-se de mim, eu não te conheço. Por que Jesus não conhece? Porque você não gastou um minuto para rezar. Não buscou ler a palavra para conhecer Jesus. Não procurou Jesus nos sacramentos. Não participava da missa. E queria dizer que conhecia Jesus. Aquilo que o pregador vive, aquilo que o pregador prega, aliás, tem que ser aquilo que o pregador vive. Tem que ser o que o pregador vive. Não pode ser uma falsidade. Não pode ser hipócrita. E o último risco que eu quero dizer aqui para vocês. O último risco que eu quero dizer para vocês. O risco de querer que as pessoas te sigam e não a Cristo. Muitas vezes, a gente começa a ser pregador e você começa a querer aplausos. Você começa a querer ter números de pessoas. Gente, eu não estou nem aí quantas pessoas estão assistindo Redenção. Eu sei que as pessoas que estão aqui são as pessoas que Deus quer. São as pessoas que precisam de uma redenção. Mas, quando você se deixa ser contaminado pelo orgulho, você começa a querer o quê? Você começa a querer o quê? Que tenha 1000 pessoas assistindo o vídeo da sua pregação. 1000 pessoas no grupo de oração para você pregar para essas pessoas. Você quer fazer uma pregação no PHN. Não que seja pecado você querer pregar no PHN algum dia. É um sonho, ok. Mas você quer pregar para 200.000 pessoas. Não é pelo PHN que marcou a sua história. É pelas pessoas. Você quer ser visto por 200.000 pessoas. Isso é podre, gente. E tudo isso que eu falei deriva de um pecado. O pecado do orgulho. O pecado da vaidade. Esses pecados matam você por dentro. Matam você por dentro. Entende o que eu estou querendo dizer? E ainda continua aqui. Porque virá o tempo em que homens já não suportarão a sã doutrina, levados pelas próprias paixões e pelo púrido de escutar novidades. Ajustarão mestres para si. Muitas pessoas não vão aceitar a verdade. Mas você precisa proclamar a verdade. Vão te perseguir, mas você tem que falar a verdade. Veja só, isso aconteceu nessa quaresma com o Frei Gilson. Isso aconteceu nessa quaresma com o Frei Gilson. O mundo de hoje não aceita a verdade. E Jesus pregou a verdade. O Frei Gilson pregou a verdade. E o que aconteceu? Perseguição. Perseguição. Vai haver perseguição, meu irmão. Vai haver perseguição, minha irmã. Mas não desista. Não desista. Deus precisa de você. Deus quer precisar de você para evangelizar. Deus quer precisar de você. Você é importante para Jesus. Você é importante para Deus. Deus quer precisar de você. Apartarão os ouvidos da verdade e se tirarão em fábulas. O mundo de hoje prefere um mundo cheio de mentira, de fábula, de fantasia, do que a verdade nua e crua. Ah, porque eu sou um cachorrinho. Ah, porque eu sou um lobinho. Os Therians, né? E se a gente falar contra isso? Você é intolerante! Você é intolerante! Você não acolhe, você não é igual a Jesus.
se eu falo contra o aborto, você é intolerante. Meu irmão. O tempo chegou. A cristofobia existe. A cristofobia é real. Eles nos atacam daquilo que eles mesmos são. Intolerantes. Intolerantes. Nós pregamos o amor, nós pregamos a acolhida, nós pregamos o direito à vida. Nós pregamos que todo mundo é amado por Deus. Que não precisa se transformar num lobinho para ser amado por alguém. Porque Deus já ama essa pessoa. É isso que nós pregamos. E nós somos intolerantes para eles. Só que ele fala pra gente, a passagem fala pra gente: tu, porém, ser prudente em tudo, paciente nos sofrimentos. Cumpre a missão de pregador do Evangelho. Consagra teu ministério. Meu irmão, vai ter sofrimento. Não tem ninguém aqui querendo esconder de você que vai ter sofrimento. Vai ter sofrimento. Se você for num lugar com um cartaz, Jesus te ama, vai ter alguém que vai querer reclamar com você. Porque tudo que eles conseguem fazer é reclamar. É reclamar. É tudo que eles sabem fazer. Por quê? Porque são filhos do diabo. O diabo que reclama. O diabo que murmura. A reclamação e o murmúrio são obras de Satanás. Aí, Igor, como você chama todo mundo filho do diabo? Aquele que age como o diabo, reclamando, murmurando, atacando, aquele que age como alguém, é o filho desse alguém. Nós aprendemos os nossos costumes dos nossos pais. Nós aprendemos os nossos costumes dos nossos pais. Se nós somos desse jeito de murmurar, de atacar, nós somos filhos do nosso o diabo. Se nós somos pessoas que dá a cara a tapa e dá a cara a outra face, que pregamos a verdade, que agimos com humildade, sem atacar, nós somos filhos de Jesus. Somos filhos de Deus. Filhos da verdade. Então, você, pregador, anuncie a verdade. Anuncie a verdade. Não mude a verdade. Não mude a verdade. Por ninguém mude a verdade. Nem se te ameaçarem de morte. Não mude a verdade. Mas seja prudente. Prudente como as cobras, dizia São Paulo. Seja prudente como as cobras. Por que prudente como as cobras? Porque não adianta discutir. Não adianta discutir. O que nós somos chamados a viver não é uma discussão. Nós somos chamados a viver um novo. Um novo. Que é o quê? Acolher a pessoa, rezar pela pessoa. Até o pregador tem que ser intercessor. Até o pregador tem que ser intercessor. Rezar pela conversão da pessoa. Às vezes a pessoa que está lá te criticando é a que mais precisa da sua oração. Às vezes a pessoa que está lá te criticando está com carência.
A pessoa que está lá te atacando é alguém ferido. Quem está ferido fere. Então não escute as ameaças. Não escute as humilhações, os xingamentos. Reze. Seja paciente nesses sofrimentos. Cumpre a tua missão de pregador. Você, pregador, tem uma missão a cumprir. Seja fiel a essa missão. Seja sempre prudente. Seja sempre humilde. Anuncie o que Jesus disse e não coloque a sua opinião no Evangelho. Não coloque a sua opinião no Evangelho, naquilo que está escrito. Sua opinião, você tem que deixar bem claro, é minha opinião. Minha opinião. Ok? Que Deus abençoe vocês, fiquem com Deus. E agora vamos continuar as nossas atividades. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. Vamos agora fazer o nosso terço da misericórdia. Vamos juntos fazer essa oração tão grandiosa que nos ajuda a alcançar tantas graças. Meu irmão, minha irmã, vamos colocar as nossas intenções nesses dias, hoje, sábado, nessa graça que Deus tem para nós. Vamos pedir que Deus venha fazer as graças que Ele tem por nós, as coisas que Ele quer realizar em nossos meios. Que nós possamos nos unir a Deus, nos unir à Santíssima Virgem e juntos que possamos crescer em santidade. Vamos pedir as nossas intenções. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Meu irmão, minha irmã, nessa última dezena, eu quero pedir que você coloque as suas intenções mais profundas. Coloque o seu impossível, aquilo que precisa da misericórdia de Deus, aquilo que só Deus pode conceder, aquilo que somente em Jesus nós possamos conseguir. Eterno Pai, eu vos ofereço corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio e espero em vós. Meu Jesus, eu espero em vós. Meu irmão, minha irmã, nós então fizemos o nosso terço da misericórdia nesse sábado, né, nesses workshops que nós estamos tendo. Então, meu irmão, eu sei que agora vocês vão estar indo para o nosso próximo workshop, mas eu quero pedir para você uma graça. Quero pedir para você algo. Curta esse vídeo, porque isso vai ajudar a comunidade a alcançar outros corações. Isso vai ajudar a comunidade a evangelizar mais. Então, todo tipo de ajuda que você faz, seja comentar, seja curtir, né, ajuda a nossa comunidade a crescer mais. Eu quero também pedir para você, né, amanhã é Festa da Misericórdia, se inscreva no canal. Né? A comunidade Unos, ela tem todo o carisma baseado na divina misericórdia de Jesus, né? No amor misericordioso de Jesus. E eu creio que esse redenção é o primeiro redenção que está acontecendo na Festa da Misericórdia, como era previsto pelo nosso carisma, como era pedido pelo nosso carisma. E eu tenho certeza que essa graça que nós estamos vivendo hoje, essa graça que nós estamos sendo convidados a viver hoje, é uma graça especial.
É algo que Deus está querendo fazer no nosso carisma. É algo que Deus está querendo montar no nosso carisma. Quem sabe um dia nós conseguimos fazer esse retiro e você possa vir presencial, fora o online, você possa participar também presencialmente. Quem sabe isso pode acontecer. Quem sabe você possa estar presencialmente aqui no Redenção. Meu irmão, minha irmã, é uma grande alegria poder ter você junto conosco. É uma grande alegria. Meu coração se enche de alegria. Eu quero também convidar você, que talvez se sinta tocado a evangelizar também. Você que quer evangelizar também, você que quer pregar, você que quer fazer intercessão, você que sente vontade de algo a mais, você participa do grupo de oração, você participa do terço, você participa da sua paróquia em tantos lugares, mas não te preenche. Não te preenche, você sente que você tem algo a mais a fazer. Algo a mais a fazer. Às vezes você tem um chamado, né, para cuidar de pessoas com ansiedade, depressão, para acolhida. Às vezes você tem um chamado para dar direcionamento, aconselhamento. Você às vezes tem um chamado para rezar por cura e libertação. Às vezes você tem um chamado para pregação. Às vezes você tem um chamado para música. Você toca algum instrumento, você canta bem. Às vezes você mexe bem nas redes sociais, você consegue fazer site, você consegue fazer artes, você consegue editar um bom vídeo. Eu quero fazer um convite a você. Venha fazer um vocacional com a comunidade Unos. Venha fazer um vocacional conosco. Venha participar do nosso vocacional. Venha participar da comunidade Unos. Igor, eu não posso ser membro da comunidade, mas eu posso ser um amigo. Seja um amigo da comunidade. Seja um membro da comunidade. Seja um dos dois. Vamos crescer essa comunidade. Eu conto com você. Igor, como é que eu faço? Como é que eu faço para ser membro? Você pode fazer dois meios. Você pode entrar em contato comigo diretamente, ou você pode entrar em contato pela comunidade. Então, pela comunidade é @comunidadeunos no Instagram, tá? Então você vai entrar lá, instagram.com/comunidadeunos. Ou você pode entrar em contato diretamente comigo pelo meu WhatsApp. 44 999 005 926. 44 999 005 926. Vai ser uma grande alegria poder contar com você, poder contar com a sua ajuda. Nós temos ainda esse ano mais alguns retiros para realizar, né? Temos alguns retiros para realizar. Temos um retiro de jovens que nós queremos fazer em julho, né? Em junho. Nós temos um evento no final do ano, um retiro no final do ano, que é um retiro de experiência de oração. E já temos também algumas coisas que nós estamos pensando em realizar durante o ano também, né? Uma tarde mariana, né, para os consagrados, lá em maio. Talvez a gente pode fazer acontecer, mas para acontecer eu preciso da ajuda de vocês. Então, se vocês querem ter mais retiro aqui nesse canal, se vocês querem ter mais retiros aqui nesse canal, principalmente retiros marianos, eu preciso das suas ajudas. Eu preciso de vocês ajudando. Então, entre em contato comigo, vamos conversar, vamos fazer um acompanhamento com essa comunidade, vamos crescer esse carisma, tá bom? Que Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e tchau, tchau.
Então agora nós vamos fazer a nossa última formação de hoje, tá? Então eu quero convidar você a não perder esse workshop que nós vamos fazer logo após os 15 minutos de intervalo, tá? Então eu vou dar aqui alguns avisos para você, tá bom? Alguns avisos. Então essa vai ser a última formação que nós vamos ter aqui no nosso workshop. Logo após essa formação, o workshop vai encerrar. Aí vocês vão voltar lá para o canal do YouTube, para o vídeo principal que vai estar escrito Redenção, sábado, parte da tarde, ok? Redenção, parte da tarde. Então, vamos lá participar da última formação e depois vocês acessam lá o canal, ok? Que Deus te abençoe, nós nos vemos daqui a pouco. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, boa tarde, boa noite a meus irmãos e irmãs. Eu sou Milene, da Comunidade Católica Shalom, consagrada da comunidade, e eu vim aqui hoje, convidada pelo Igor, fundador da Comunidade Unos, para dar para vocês essa pregação intitulada Como Ser um Pregador Ungido. Então, antes de tudo, vamos começar com uma pequena oração invocando a intercessão da Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vou me apresentar um pouquinho mais. Então, como eu falei, né, eu sou consagrada à Comunidade Shalom com promessas temporárias, sou membro da Comunidade de Aliança. Eu moro em Montreal, no Canadá, que é também o lugar onde me criei desde os 6 anos de idade. Muitas vezes as pessoas dizem que eu nasci missionária, né? A minha família, que é de Camarões, morava no Senegal e com 6 anos depois de que eu nasci, fomos para o Canadá e aí ficamos um bom tempo, até hoje, só que eu, no entretanto, eu viajei muito, eu morei em vários lugares, morei no México, na Espanha, em Camarões, na França, no Brasil, e hoje estou de volta aqui na minha terra. Então, nosso tema, vamos entrar como ser um pregador ungido. Não podemos fugir do nosso principal aliado, que é a nossa Bíblia, e a gente vai abrir a palavra, que é a palavra do Evangelho desse domingo, já que vai ser o domingo da misericórdia. Vamos ver o que esse Evangelho nos diz. No Evangelho de João, capítulo 20, versículo 22. Né? Aquele Evangelho onde Jesus aparece aos discipulados que estão trancados por medo dos judeus. E ele diz no versículo 22, recebam o Espírito Santo. E também no versículo 20, um pouquinho antes, ele diz, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Então, nessa passagem aqui, né, onde Tomás sentiu, como nosso fundador diz, o choque da ressurreição, que estamos em Páscoa, ainda na 8ª de Páscoa, Deus quer nos falar 2 coisas bem importantes. Primeiro, nada podemos fazer sem a força do Espírito Santo ou com nossa própria força, certo? Tudo o que os discípulos fazem, e nós somos discípulos, né? Então, isso se aplica para nós também, é pela força do Espírito Santo. E, segundo, como os discípulos, nós fomos enviados em missão, né? Qual essa missão? É como Jesus diz no Evangelho de Marcos, capítulo 16, 15, vão pelo mundo todo, né? Ide, como diziam nas versões antigas, proclame o Evangelho a toda criatura, certo? O que é Evangelho? Na época, o que eles chamavam de Evangelho? Evangelho é uma palavra que significa boa nova, boa notícia. E qual é essa boa notícia? Que Jesus ressuscitou, certo? Como diz nosso fundador, Cristo ressuscitou, aleluia! Sim, verdadeiramente ressuscitou, aleluia. Então, essa mensagem que os primeiros apóstolos, os primeiros discípulos foram mandatados por Jesus mesmo a ir e anunciar, certo? Isso foi como uma primeira Pentecostes meio que privada, né?
Depois acontece uma Pentecoste pública, onde eles já saem da casa, né? Eles estão na frente da casa deles e recebem novamente o Espírito Santo em Atos 2. Dessa vez o Espírito Santo se manifesta com sinais concretos, né? O vento, as línguas de fogo na cabeça deles, o povo, os testemunhos que eles recebem o dom de entendimento das línguas, ou seja, tudo o que os discípulos, que são judeus de Jerusalém, né, ou da Galileia, eles entendem no seu próprio idioma, eles que vêm de vários lugares do mundo, certo? Então, isso a história dos primeiros cristãos que nasceram numa cidade chamada Jerusalém. Eu sou de uma comunidade católica Shalom, que nasceu numa pequena Jerusalém, não é muito pequena, né? Fortaleza, no Ceará, talvez vocês conheçam. A história é um pouquinho da nossa comunidade. Então, um jovem de 20 anos, Moisés Azevedo, que teve uma experiência com Deus na sua adolescência, começou a se involucrar muito na igreja. E então, em 1980, quando o Papa João Paulo II visitou Fortaleza pelo Congresso Eucarístico, o arcebispo de Fortaleza, pediu para Moisés representar os jovens no ofertório da missa que ele ia presidir e oferecer um presente para o Papa. Aí o Moisés começou a rezar, mas o que eu vou poder dar de presente ao Papa? E na oração Deus inspirou, então, escrever uma carta onde ele ofertava a vida dele pela igreja, pelos jovens e pela evangelização do mundo inteiro, certo? E então, só para um pequeno parêntese, se você já conheceu ou já ouviu a música Oferta do Missionário Shalom, é exatamente as palavras do Moisés que ele escreveu na sua carta, né? Final da parêntese. Então, ele ficou rezando, né, depois desse evento, como que eu vou, de fato, dar a vida pela igreja, pelos jovens, pelo mundo inteiro. E Deus inspirou, então, o meio de evangelizar por meio de uma lanchonete para os jovens, certo? Ele pensou assim, se você convida um jovem para para ir na missa, por exemplo, ele não vai aceitar. Mas se você convida para tomar uma pizza, ele provavelmente vai aceitar. Então ele reuniu uns amigos, contou, né, para eles aquela inspiração de Deus, foram rezando, e então, o 9 de julho de 1982 foi aberta o seu primeiro centro de evangelização, que era uma lanchonete para evangelizar, e também tinha uma capela onde os missionários levavam os jovens para rezar por eles, certo? Naquele verão, Moisés ele ficou na parte superior daquele imóvel que tinham achado, né? E com os 4 primeiros amigos, né, que também montaram um projeto com eles, eles começaram uma vida que iria inspirar o modo de vida da comunidade de vida, né? De manhã, oração e de tarde, evangelização. Abriu a lanchonete e muitos jovens chegaram para Moisés para dizer: a gente também quer dar a nossa vida como tu, fazer a mesma coisa. E assim nasceu a comunidade católica Shalom, certo? Se vocês achou interessante a nossa história, eu convido vocês a procurar o livro Escritos, que são nossos escritos, nossa espiritualidade, e tem toda uma parte sobre a nossa história, né? Então, o que um jovem como Moisés tinha em comum com os apóstolos de Deus, né? O Paulo, o Pedro, o Felipe, que foram para o mundo inteiro evangelizar. Tinham uma coisa em comum, que era a efusão do Espírito Santo, certo? A gente sabe, a gente contou, né, as 2 efusões dos apóstolos, o Paulo também teve a dele quando foi batizado, e o Moisés também teve a dele nesse período que estava discernindo como servir a Deus, né? E tinha um moço lá que ele via nos encontros da renovação católica, carismática, né, que na época estava nascendo, e às vezes ele se encontrava em capelas com esse jovem e ele sempre super, assim,
devoto, orava. E Moisés ficava inquieto. O que que esse menino tem? Eu queria rezar assim, mas não consigo. Então um dia ele foi para ver esse menino e falou assim: Ei, me dá teu segredo. O que tu tens que eu não tenho? O menino falou: Você quer saber realmente? O Moisés: Quero. Então ele pôs as mãos sobre ele e rezou silenciosamente. E depois falou: Pronto. Moisés foi para casa, não sentiu nada na hora. E no outro dia acordou super cedo, que não era comum, com uma sede de rezar. Pegou a Bíblia, abriu, começou a ler, entendia tudo. Passaram várias horas e ele, vale, meu Deus, o que que foi isso? Aí ele entendeu que aquele jovem não só tinha feito uma oração benigna, ele tinha invocado o Espírito Santo, ele recebeu naquele momento o batismo do Espírito Santo. Então, se a gente volta para o nosso tema de como ser um pregador ungido, a primeira coisa que você tem que fazer antes de uma pregação, antes de sentar para ver o que eu vou pregar, é invocar o Espírito Santo, certo? O nosso fundador e a nossa cofundadora Amy, eles dizem que cada dia que você de manhã você se levanta, você tem que invocar o Espírito Santo, né? Pega qualquer oração que você quer, seja ouvindo de Espírito Santo, seja ouvindo Creator em latim. Tem várias orações do Espírito Santo, né? Mas que é bom começar o dia já invocando o Espírito Santo. Aí, quando você for, então, preparar sua pregação, você faz outra coisa, que é a segunda dica, é não reinventar a roda. Usar o que a gente herdou, né, dos primeiros apóstolos da nossa igreja, que é a palavra de Deus, certo? Aquela palavra mesmo pela qual a gente começou a nossa pregação, ela tá aí para nós, para nos inspirar, né? Então, nós temos costume na comunidade de muitas vezes começar uma pregação usando a palavra de Deus, certo? Também, quando é tempo de pregar, o Shalom tem, junto com a Renovação Carismática, o que chamamos o Seminário de Vida no Espírito Santo, né? Que é o evento que Deus nos inspirou como carismáticos para apresentar a Deus para quem não conhece ou que não tem uma relação com Ele, né? Todas as pregações são as mesmas, tanto na Renovação quanto no Shalom. A gente tem uns nomes bem, assim, específicos que podem variar, mas sempre tem o amor de Deus, depois pecado e salvação, depois o senhorio de Jesus, depois vem serás inteiramente do Senhor teu Deus, que fala das falsas doutrinas que tem que renunciar. Depois vem a promessa do Pai antes da efusão, depois a efusão e a última pregação, crescer na graça, certo? A gente não reinventa cada vez que a gente tem um cenário de vida, cada vez que a gente tem um acampus. Tudo isso já está escrito, como fazer a pregação, o que tem que incluir, então a gente não precisa reinventar tudo, certo? Mas caso você tiver uma pregação que você não recebeu nada, não é algo que já existe, então peça ao Espírito Santo, abre a palavra de Deus, talvez fazer um lexio divina antes, para ver já o que o Senhor quer te falar com o evangelho do dia, para poder começar então a preparar a tua pregação, certo? Então vamos recapitular. 1. Suplicar o quê? O Espírito Santo. Suplicar a quem, né? Porque sabemos que é uma pessoa. 2. Não reinventar a roda, certo? Utilizar o que a igreja já tem para te ajudar, que é a palavra de Deus, e que é, no caso da Renovação Carismática, as pregações e a estrutura das pregações do seminário que já existem, caso for um seminário, certo? Terceira dica, e a partir daqui são dicas minhas, certo? São dicas que eu tenho observado com experiência, ou coisas que se fazem bastante na minha comunidade, certo? Terceira dica seria bem organizar as ideias, certo? Eu, no ensino médio, fui numa escola em que, muito assim, desde o primeiro ano de ensino médio, eles nos sentaram e botaram, se você quer escrever um texto bom, você tem que primeiro
fazer um brainstorming, tempestade de ideias, se bota tudo. Depois, você faz uma estrutura, introdução, corpo, aí pode ter ideia 1, ideia 2, ideia 3, etc. E no final uma conclusão, certo? Então, eu guardei isso até hoje, né? Tanto quando faço pregações, que não esquecemos que pregação é um texto, né? Às vezes as pessoas vão redigir realmente como se fosse um texto, mas na maior parte do tempo é um texto oral. Então eu divido tudo tudinho, eu fiz isso. E também o que eu faço tipo, naquela tempestade de ideias, eu já boto tudo que eu sinto que pode entrar na pregação, aí eu faço uma versão limpa. Aí já tudo entra, né? Incluindo a introdução, onde eu digo que eu sou missionária da comunidade Shalom, porque às vezes, quando eu não faço isso, eu até esqueço de fazer isso. Começo a pregação e depois, opa, esqueci de me apresentar, gente, eu sou Milene. Então é bom ter tudo escrito, mas também deixar uma abertura para o que o Espírito vai fazer no momento, né? Qualquer brincadeira que você quer dizer na hora, porque as melhores pregações que eu fiz são pregações onde justamente adicionei alguma coisa a mais, aí a pessoa riu. A gente quer que a coisa flua, não? Que não seja parada, assim, chata, certo? Então, terceira dica, bem organizar as ideias. Quarta dica, incluir um testemunho. Pode ser um testemunho pessoal, pode ser uma história que aconteceu a alguém. No caso, eu contei para vocês a história da minha comunidade, do meu fundador, certo? Mas eu poderia ter falado também da minha história. Poderia ter falado, né, depois de me apresentar, em algum momento na pregação, como eu conheci a comunidade, né, que eu fui no Brasil, era um intercâmbio interuniversitário lá na Universidade de Santa Catarina Federal. E na própria universidade, na paróquia, que era perto da universidade, me convidaram a um grupo de oração, que era um ministério de universidades renovadas. Não sei se vocês já ouviram falar, que eles estão nas universidades e são carismáticos. Então, porque esse grupo era carismático, me levaram no evento da RCC. No evento da RCC, eu conheci o Shalom. Me apaixonei à primeira vista pelo Shalom. Comecei a participar das atividades, ficando no meu grupo da universidade. Fiz 2 seminários no Shalom, mais 2 em outros lugares, né? Esse próprio evento da RCC era um seminário também. Então, no total, fiz 4 seminários. E no momento de ir embora, já me colocaram em contato com as missionárias, os missionários de Toronto, que é a cidade de Canadá onde tem Shalom, tem missão por muitos anos já. Então, quando eu voltei, a primeira coisa que eu fiz é entrar em contato com eles. Eles vieram para Montreal por permissão de Deus, né? Nem é coincidência. Eles chegaram em Montreal e ficaram a 2 ruas da minha casa. Então, eu me encontrei com eles, passei tempo com eles. Depois, passou um tempo, eu não via realmente onde isso ia dar, porque eu morava em Montreal, Toronto, 7 horas de Montreal de carro, não me via morar lá. Enfim, eu fui para a jornada de Cracóvia, também não tinha planos de ir, né? Falando de misericórdia, foi aquela jornada, né? Cujo tema era Felizes os misericordiosos, porque alcançaram misericórdia. Por própria misericórdia de Deus mesmo, me escolheram para cantar lá, né? Porque eu fiz algo para minha diocese, uma música, mandei lá, me chamaram para cantar. Lá foi a desculpa de Deus para me bombardear, literalmente, de Shalom em todo canto, de forma que quando eu voltasse, eu falei, pronto, eu vejo que Deus realmente quer Shalom, né, na minha vida, então eu pedi para fazer a vocacional à distância com Toronto. E depois da primeira metade vocacional, já Nossa Senhora, que eu roguei, né? Eu orei com ela para saber o que ia vir, né? Ia continuar essa distância, eu tinha que fazer alguma coisa. Ela me falou, vá morar em Toronto. Peguei minhas coisas, fui para Toronto. Entrei na comunidade de aliança. Depois de 2 anos, me levaram para o Brasil, né? Para fazer parte do missionário Shalom. E
depois de 3 anos e meio no Brasil, eu voltei para minha terra, Montreal, onde, no entanto, chegou uma irmã para fundar uma difusão da obra, ou seja, um lugar onde não tem comunidade de vida. E hoje somos 4 missionários nessa difusão da obra, certo? Aí eu resumi bem resumidinho assim, como incluir o testemunho dentro da tua pregação. Porque as pessoas querem saber da tua vida também, como você chegou a estar lá, aí a me falar hoje, o que aconteceu na tua vida, né? Qual a experiência que você, no meu caso, qual a experiência do Espírito Santo que eu tive para estar aqui? Eu mencionei que eu tive 4 seminários de vida no Espírito Santo, ou seja, 4 batismos dentro de 6 meses. Então, o Espírito Santo nunca falha, certo? E essa dica que eu vou dar agora não é só para quando você for pregar, viu? Isso é bom para quando você for ministrar no Ministério de Música, se você estiver na organização de algum evento na igreja, estar em estado de graça. Porque a gente sabe que nosso inimigo, o demônio, ele roda como um leão pronto a devorar, certo? Ele espera falhas nossas, ele espera pegar nosso pecado e jogar na cara para nos assustar, para nos colocar com nervos, né? Então, quando você se confessa, você já tira muitas razões do demônio de ficar em cima de você, certo? Sexta dica é se o tempo da pregação ou o âmbito, né, permitir, você pode incluir uma música na sua pregação, o final da pregação, né? Com o tema com o qual você está pregando, certo? Por exemplo, eu estou pregando sobre ser um bom pregador ungido, o Espírito Santo, então se a gente estivesse num evento cara a cara, que tivesse tempo para isso, aí eu poderia puxar uma música do Espírito Santo para clausurar com unção, né, a pregação. No caso, não vou fazer, né, uma pregação gravada, então não se presta tanto, mas isso é uma coisa que você pode fazer. Se você puder, você faz, canta, toca você mesmo. Se não puder e tiver um Ministério de Música disponível, aí você pode passar para o Ministério de Música. Ei, pode tocar tal música depois da minha pregação? Isso é a sexta dica. E a última dica, que a gente vai colocar em prática daqui a pouco, que já chegamos no final da nossa pregação, é começar e terminar com uma oração. Você notou que eu comecei com Ave Maria, que para nós, no Shalom, pelo menos, é a nossa oração predileta, porque ela é tão curtinha, mas tão poderosa, porque a gente sabe que a Virgem Maria é nossa amiga, nossa mãe. Se você confia uma coisa para ela, ela sempre cumpre, né? Então, antes da gente acabar com a Ave Maria, vamos concluir revendo tudo o que a gente falou das dicas. 1. Suplicar ao Espírito Santo antes da hora da pregação e de preparar a pregação. 2. Não reventar a roda. Utilizar o que já existe. Se você puder pedir, né, para o pregador dar mais detalhes possíveis para preparar a sua pregação, também você pode pedir. Terceira, bem organizar as ideias. Quarta, incluir testemunho pessoal ou outro. Quinta dica, estar em estado de graça. Deve ser confessado antes. Sexta dica, se o âmbito ou tempo permitir, terminar com uma música. E última, começar e terminar com uma oração. O que nos leva, nesse final da pregação, a pedir à Virgem Maria. Na igreja a gente tem essa tradição, né? Não é oficial, mas se você ler vários textos da igreja, do Papa e tal, é de botar sempre, coroar qualquer pregação, qualquer texto com a presença da nossa mãe. Então, que a nossa mãe, ela que é esposa do Espírito Santo, ela que estava na infusão do Espírito Santo, possa também interceder para qualquer pregador que chegou até aqui, querendo fazer uma pregação, peça também a intercessão da nossa mãe.
Então vamos terminar com Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom.